Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e mais uma vez a taxa Selic caiu. Desde agosto nós estamos tendo aí quedas consecutivas. O Banco Central está baixando a taxa Selic, o que é muito positivo para a economia brasileira e eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Ainda vamos falar de 3 top ações que podem se valorizar muito em 2024 aí com a continuidade da queda da taxa Selic. Fato é que a taxa Selic caiu mais 0,5%. Saímos então dos atuais 12,25% para 11,75% e é algo muito positivo para a Bolsa de Valores. Bom, para quem não sabe, o Copom se reúne a cada 45 dias. São 2 dias onde o Copom, uma reunião ali com especialistas, com o presidente do Banco Central, enfim, e com seus assessorados, digamos aí, os diretores, vão decidir qual é o futuro da taxa Selic, o que vai acontecer com a economia brasileira, tá certo? Então, meus amigos, ela é muito importante para a economia aqui no Brasil e eu vou te explicar o porquê. Mas antes de mais nada, já desce aqui, aperta o botãozinho de curtir que vai me ajudar muito a manter esse canal gratuito para você. Bom, a taxa Selic é a principal ferramenta para a gente combater e conter a inflação no Brasil, tá certo? Quando o Banco Central ele eleva a taxa Selic, a ideia do Banco Central é o quê? Combater a inflação. Porque quando nós temos muito dinheiro no mercado, muitas pessoas querendo comprar ao mesmo tempo, a tendência é que os preços subam. E essa alta é conhecida como inflação, que é o aumento generalizado no preço dos produtos. Isso não é bom para a economia brasileira, tá certo? Olha o que está acontecendo na Argentina. Vamos torcer aí que o novo presidente consiga dar jeito por lá, mas a inflação passou de 100%, taxa de juros absurda, e a taxa de juros, ela influencia o quê? Nos empréstimos, no crédito, tá certo? E as empresas também precisam de crédito para crescer, para fazer novos projetos, para contratar mais pessoas. E ao contratar mais pessoas, pessoas com mais empregos, com mais dinheiro, com salários mais altos, maiores premiações, elas tendem a ir às compras, tá certo? Então, imagine o seguinte, quando o Banco Central sobe a taxa de juros, é porque a inflação está alta e precisa cair. Quando a inflação está sob controle, o Banco Central começa a reduzir a taxa Selic para voltar a estimular a economia e é isso que vem acontecendo desde agosto. E isso é muito positivo para a Bolsa de Valores aqui no Brasil. E qual a meta que o Banco Central, que os economistas acreditam aí que possa chegar a taxa Selic nos próximos anos? Bom, esse ano nós vamos terminar aí, em 11,75%, em 2024 9,25%, em 2025 8,5%, em 2026 8,5%. Isso é uma perspectiva do mercado, tá certo? Toda segunda-feira sai aí o Boletim Focus, lá dentro do site do Banco Central, onde os principais economistas do país eles vão colocar perspectivas para a economia. Pode acontecer como pode não acontecer, tá? Mas a tendência é de queda na Selic nos próximos anos. Isso vai ajudar muito a Bolsa de Valores, isso vai ajudar muito a economia brasileira e muitas pessoas me perguntam, André, então a renda fixa acabou? Por quê? Tava todo mundo bem acostumado ali, bem tranquilão, a receber altos rendimentos na renda fixa, pegando os CDBs, pagando 16, 17, 18% ao ano. Isso realmente acabou, porque esses produtos eles acompanham a questão da taxa Selic, a taxa de juros, por isso que é tão importante, tá certo? O crédito fica mais barato e em contrapartida, ao emprestarmos o nosso dinheiro para o banco, através de CDB, de LCs, o banco também vai pagar menos para nós, tá certo? Notícia positiva, para quem diversifica a carteira, para quem investe em ações, fundos imobiliários, é muito positivo, porque nós teremos aí um impulso muito legal na economia brasileira e na Bolsa de Valores em geral. E ainda vamos falar nesse vídeo aqui 3 ações que podem surpreender em 2024 com a queda da taxa Selic. Bom, o que eu sempre falo aqui, diversifiquem a carteira, não é para abandonar a renda fixa. A renda fixa é importante. Determinem percentuais para sua carteira. Eu, por exemplo, tenho 20% do meu patrimônio total em renda fixa, tá certo? E não vou mudar. Se cair para 18, 17, sim, vou comprar renda fixa para reequilibrar aí o meu patrimônio, tá certo? Então, a renda fixa continua sendo muito importante, principalmente para reserva de emergência que deve estar em renda fixa, Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária com resgate imediato, tá certo? Pagando acima de 100% do CDI. Então a renda fixa não morreu, tá? Vamos encontrar produtos aí interessantes ainda, pagando boa rentabilidade, tá? Mas o importante e o que traz segurança para todo investidor é a diversificação. Agora, eu sempre costumo falar aqui do parceiro do nosso canal, que é a Inco também, tá certo? Onde você vai encontrar produtos de renda fixa através dos CCBs imobiliários que pagam uma rentabilidade maior, tá certo? Do que os produtos tradicionais.
Claro, eu falo muito sobre os produtos da Inco, sobre os riscos, sobre as vantagens. Vou deixar aqui um card para você também, tá certo? E vou aproveitar, vou deixar aqui o link de abertura de conta gratuita na Inco, é 00, tá certo? E lá você vai encontrar produtos realmente através de CCBs, que são o quê? Os CCBs são produtos ligados ao setor imobiliário, onde nós vamos emprestar o nosso dinheiro para construtoras, tá certo? Sem intermediários, e a gente consegue receber através disso uma rentabilidade maior, chega a quase 20% ao ano, tá? Tem os seus riscos aqui no vídeo no card e eu te explico também. Mas, meus amigos, vale muito a pena você abrir tua conta gratuita e aí com calma, faça sentido você invista, tá certo? Eu invisto cerca de 2% do meu patrimônio total lá na Inco em renda fixa. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá e utilize o cupom André Janeiro Dias que você também vai ganhar 1% de cashback sobre a sua primeira operação, tá certo? Bom, já falamos o que é a taxa Selic e qual é a movimentação, o que ela estimula na economia. Então, quais setores sofreram muito com a Selic, com a taxa de juros alta? São os setores de consumo, ou seja, o varejo sofreu bastante, a construção civil sofreu bastante, por quê? Inflação alta deixa os produtos da construção mais caros, tijolo, cimento, tudo isso acaba reduzindo os lucros da construtora. Além do que, as pessoas que vão comprar imóveis, elas se sentem mais envergonhadas, no mínimo, vamos falar assim, porque a taxa de juros está muito alta, os empréstimos vão ficar muito mais caros. Então a tendência é que as construtoras vendam menos, tá certo? A mesma coisa para o varejo, tá? E quando eu falo varejo, não é apenas Casas Bahia, Lojas Americanas, Magazine Luiza, não. É o varejo no geral, o consumo no geral, tá certo? Lembrando que o varejo não se resume apenas a essas empresas. A gente tem aí lojas Renner no setor vestuário, a gente tem Arezzo no setor vestuário, a gente tem Droga Raia no setor de farmácias, tá certo? Acaba sofrendo menos porque é uma questão de medicamentos, tá certo? Nós temos a Vivara, que também é de joias, tudo isso é varejo, até mesmo supermercados. Agora, como eu sempre falo aqui, né, os movimentos na Bolsa de Valores, eles projetam o futuro, eles não acontecem no presente, porque quem está estudando o mercado já sabe a tendência que vai acontecer com a taxa de juros, que é muito importante. Se você entender a movimentação da taxa de juros, já é meio caminho andado para você conseguir fazer bons investimentos, tá certo? Porque tudo tá ligado aí através da movimentação da inflação e taxa de juros no Brasil, tá bom? Então, meus amigos, o que acontece é o seguinte, nós tivemos boas empresas que já saíram aí na frente, já largaram, já tem boas valorizações no setor que eu falei, de construção, de varejo, enfim, outros setores no geral, tá certo? A Bolsa de Valores, inclusive, saiu de 95 mil pontos e nós estamos buscando aí, se Deus quiser, os 130 mil pontos até o final do ano. Então ela se valorizou muito desde março até agora, em dezembro, e deve fechar o ano positivo, tá certo? Mas isso, claro, graças à redução da taxa Selic, graças ao controle da inflação e da economia. Bom, mas vamos entender aqui quais são as 3 empresas que eu trouxe para você e o porquê que eu acredito que elas podem se valorizar bastante em 2024 com as possíveis quedas e quedas da taxa de juros a partir dos próximos anos. A primeira empresa que eu trago aqui para você é a Lojas Renner. Como eu falei, também é do varejo, só que é varejo vestuário. E qual é a grande diferença da Lojas Renner, por exemplo, para Casas Bahia? A Casas Bahia, ela vende produtos, por exemplo, uma geladeira da Electrolux, um celular da Apple, um celular da Samsung, então a marca não é dela. A Casas Bahia e a Magazine Luiza, por exemplo, elas competem vendendo produtos de terceiros. E aí elas têm que baixar muito a sua margem de lucro para conseguir alcançar os seus clientes, tá certo? Já a Lojas Renner, ela tem a sua marca própria. Então você não vai encontrar Lojas Renner lá na Arezzo. Arezzo vende Arezzo, Lojas Renner vende Lojas Renner, tá certo? E ela consegue trabalhar com margens maiores. E isso facilita muito a obtenção de lucro e até mesmo aumentar o lucro aí nos próximos trimestres, vamos falar assim, tá certo? E ainda tivemos movimentos além da taxa Selic que ajudou muito a valorização recente das lojas Renner. Olha essa notícia. Alckmin admite volta de taxação de importados até $50. E antes de comentar o que eu achei dessa notícia, já vem aqui embaixo e já comenta, né? O que você achou? Você acha justo? As empresas brasileiras estão sofrendo aí com a entrada da Shein, Mercado Livre, da Amazon, enfim. Essas empresas estão sendo taxadas. É o que fala aqui o Alckmin, tá certo? Até $50 era isento de imposto, tá? Mas a tendência é que o governo coloque taxação de imposto sim, até mesmo nas compras até $50. E a justificativa é que as empresas aqui no Brasil estão sofrendo muito, né? E as empresas no Brasil dão empregos para os brasileiros. Então seria justo essas empresas venderem aqui, trazerem aqueles preços de fora mais baratos e, enfim, e prejudicar as empresas brasileiras? Quero saber de você a sua opinião.
Fato é que as lojas Renner, né, teve aí um impulso também com essa notícia, porque a Shein, por exemplo, que é uma grande empresa aí chinesa, ela vende suas peças muito baratas, tá certo? E aí acaba querendo ou não atrapalhando as lojas Renner. Outras empresas como a Arezzo também, tá certo? E com essa taxação, as pessoas tendem a olhar mais para a Renner aqui, porque não querem pagar imposto. Se você comprar uma camisetinha agora de $10 lá na Shein, $5 você vai ter que pagar imposto e aí às vezes acaba não compensando, vale mais a pena comprar na loja Renner, tá bom? Então além da taxa de juros caindo aqui no Brasil, que já vai incentivar o consumo, as pessoas vão ganhar mais emprego, as empresas vão contratar mais, as pessoas vão gastar mais nos shoppings, aí inclusive nas lojas Renner. Também tivemos essa notícia da tributação de compras até $50, que vai ajudar muito as lojas Renner, não só lojas Renner, como outras empresas aqui no geral no Brasil. Vamos dar uma olhada no gráfico, olha lá. Hoje as lojas Renner negociam a R$16,37, tá? Pegando o gráfico aqui do último ano, ainda teve uma desvalorização de 20%. Agora olha lá. Em 30 de outubro de 2023, as ações da Renner eram negociadas a R$11,94. Então teve aí uma supervalorização, tá certo? Foram 37% de valorização aí em aproximadamente 30 dias. E essa notícia que eu falei para você da tributação dos produtos importados, somado à queda da taxa de juros, trouxe aí boas perspectivas para a Renner. Mas ainda mostra aqui, queda de 20% no último ano. O que me leva a crer que a Renner ainda tem muito para recuperar quanto o seu tombo aí desde 2020 e 2021. Bom, vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas das lojas Renner. Olha lá, código LRN3, R$16,31 hoje a gente consegue comprar uma ação da Renner. Nos últimos 12 meses a ação se desvalorizou quase 20%, como falamos. O seu preço sobre lucro está em 16,87, ou seja, caso a lojas Renner venha repetir o seu lucro do passado para o futuro, em cerca de 16 anos a gente recupera 100% do seu investimento, tá? Para o setor aqui de varejo é um PL interessante, o PL da Renner já foi muito maior, tá certo? PVP de 1,61, que é o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, a gente está pagando um pouquinho mais caro pelo patrimônio de Renner do que realmente ela vale, tá? Lembrando que hoje a Renner atua muito no digital também, muito no online, e a tendência é que a Renner venha diminuir o seu patrimônio, digamos assim, suas lojas físicas, enfim, devem reduzir, porque a Renner deve migrar muito ainda para a internet. Essa é a tendência do mercado no geral. Bom, ainda pagou um dividend yield de 3,36%, aqui nos últimos 12 meses. Lembrando que os dividendos são a distribuição dos lucros. Então, cerca de 3,36% foi distribuído aí para os acionistas da Lojas Renner, tá certo? Vamos dar uma olhada na margem líquida de Lojas Renner. E olha lá, como eu falei, 6,95%. Tá? Ela consegue ter uma margem um pouco maior do que outras empresas como Magazine Luiza, como Casas Bahia. Tá? Se a gente olhar aqui o ROI da empresa também, a gente vai ver que está com 9,54%. Ou seja, o retorno sobre investimento está positivo. Né? Ela investiu R$100, ao menos adicionalmente 9,54 volta. Então a empresa sabe investir e trazer retornos para dentro da empresa, tá? A sua dívida, olha aqui, ó, dívida líquida barra patrimônio menos 0,11. Significa que a Lojas Renner tem mais dinheiro em caixa do que dívida, o que é muito positivo para uma empresa no setor de varejo, tá? E dívida líquida barra EBITDA menos 0,56 também muito positivo, tá certo? O que mostra o EBITDA, né? O EBITDA, ele é muito parecido com o lucro, só que é o lucro descontando amortização, depreciação e empréstimos, tá certo? O mercado gosta muito de falar aí sobre o EBITDA. Então, meus amigos, significa aqui também que Lojas Renner tem mais dinheiro do que de dívida, tá certo? Então, muito positivo aqui o endividamento para Lojas Renner. Seguindo aqui, vamos dar uma olhada nos dividendos históricos de Lojas Renner. A gente vai ver que nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 1,57% e atualmente 3,36%. Realmente não é uma ótima pagadora de dividendos, mas realmente o varejo no geral não é ótimo pagador de dividendos, tá certo? Eles estão em crescimento. Tá? E a Lojas Renner não é diferente, mas ainda vem pagando dividendos, sinônimo de que é uma empresa que apresenta lucros. Vamos dar uma olhada agora nas receitas e lucros da Lojas Renner. Bom, então tá aqui, nos últimos 10 anos a empresa nunca apresentou prejuízo, tem receitas bem consistentes. Ah, André, caiu em 2020. Poxa, 2020 foi um ano muito ruim, né? Os shoppings ficaram fechados, as empresas sofreram muito. Mesmo assim, teve uma receita positiva e um lucro, tá certo? Uma empresa que conseguiu apresentar lucro dentro de um setor muito afetado aí em 2020. Bom, e antes de falar a segunda ação que eu trouxe para você, que acredito que possa se valorizar em 2024 com a queda dos juros
da Selic, tá certo? Vem aqui em cima, já se inscreve, valorize, aprecie aqui os influenciadores digitais de economia no geral, não falo só por mim, mas por todos, tá certo? Porque ajuda muito a gente ao você estar inscrito e ativar todas as notificações. Vem aqui em cima já, se inscreva e ative todas as notificações. Bom, e a segunda ação que eu trago para você é a Kepler Weber, e eu vou te explicar quem é essa grande empresa. A Kepler Weber S.A. é uma empresa no formato de sociedade anônima, que atua no setor de soluções para armazenagem pós-colheita. Desde 1925, a companhia investe em tecnologia e suporte ao produtor, fabricando sistemas de armazenagem e movimentação de grãos para os segmentos agrícola e industrial. A controlada Kepler Weber Industrial S.A. tem matriz em Panambi, Rio Grande do Sul, e filial em Campo Grande, Mato Grosso. Além disso, é ela quem desenvolve as atividades operacionais e industriais de armazenagem e conservação de grãos e instalações industriais, terminais portuários. A carteira de clientes da companhia é composta por cooperativas, produtores agrícolas, indústrias de beneficiamento, trading companies, além de empreendimentos de médio e grande porte no Brasil e em mais de 40 países. Vamos direto aqui olhar os indicadores fundamentalistas dessa bela empresa que é a Kepler Weber. Olha lá, cotação hoje com R$10,81 você já compra ação, já se torna acionista da empresa. Nos últimos 12 meses as ações se valorizaram 11,43% e tem aqui um PL, já expliquei, se você não sabe o que é, volta lá na primeira ação, tá certo? Por isso que eu falo para você assistir o vídeo completo para não perder nenhuma explicação aqui. Tá o PL 7,35, tá bem bacana o PL, PVP de 2,85 e um dividend yield muito bom de 7,99%, lembrando que os dividendos são isentos da cobrança de imposto de renda. Vamos dar uma olhada aqui na margem líquida, olha lá, 17,47%, muito boa a margem, então a cada R$100 ela coloca de lucro 17,47 ali para sua empresa, que é muito bom. Eu gosto de margem líquida aí no geral acima de 10%, tá? Se a gente pegar aqui o ROI da empresa, o ROI também está bem positivo, 38,76%, mostrando que a empresa é muito eficiente. Sua dívida está muito boa, também é mais uma empresa que tem mais caixa do que dívida, 0,17, dívida líquida barra EBITDA segue o mesmo conceito, menos 0,30. E olhando os dividendos históricos aqui da empresa, olha lá, atualmente ela pagou 7,99% e nos últimos 5 anos pagou 3,36% em dividendos. Olha aqui, vamos dar uma olhada nas receitas e lucros. Bom, a empresa teve um probleminha ali em 2016, 2017, mas a partir de 2018 a empresa esteve em constante crescimento, apresentando boas receitas e bons lucros. E a terceira empresa que eu trago aqui para você é do setor de construção civil. Como eu disse para vocês, sofreu muito aí com a taxa de juros alta, tá certo? Que é a EZTEC, uma das melhores construtoras do país, que trabalha aí com média e alta renda. É uma empresa com indicadores fantásticos que eu tenho na minha carteira também. Bom, vamos dar uma olhada aqui, tá certo? Nos indicadores da EZTEC, código EZTC3, olha lá, cotação R$ 18,22, nos últimos 12 meses se valorizou 30,47%, como eu disse, né? A Bolsa de Valores ela já trabalha com o futuro, tá certo? Pode ser que as construtoras nem estão conseguindo aumentar agora tão rapidamente o seu lucro, mas o mercado já espera que isso vá acontecer. E aí as ações já começam a valorizar porque as pessoas vão comprando o quê? Ações baratas, tá certo? Mas eu acredito que ainda tem muita valorização pela frente para a EZTEC, essa é a minha opinião, lembrando que eu não faço recomendação de compra, tá? O PL da empresa está em 21,40, o seu PVP mostra que hoje todo o seu patrimônio está sendo vendido mais barato do que realmente vale, 0,88, e tem um dividend yield aqui de 1,13% e realmente as construtoras, na grande maioria, elas não são grandes pagadoras de dividendos, tá certo? Até porque elas trabalham em um setor muito cíclico, né? Quando a taxa de juros está muito alta, elas acabam enxugando suas vendas. Quando a taxa de juros está caindo, aumenta muito as vendas, então a tendência de construtoras é ser um setor cíclico. Vamos dar uma olhada em outros indicadores aqui importantes da EZTEC? Olha lá, margem líquida de 17,82%, bastante positivo. Nós temos um ROI de 4,09% e nós temos aqui um endividamento para a empresa. Dívida líquida barra patrimônio está no 0 a 0, né? Ou seja, a empresa tem o tanto de dívida que ela tem em patrimônio, então se ela vender todo o seu patrimônio, ela já quita a sua dívida, tá certo? Abaixo de 1 para mim é bem positivo, tá? Bom, dívida líquida barra EBITDA 008, também positivo, né? Caso a empresa venha repetir aí o seu EBITDA do passado para o futuro, rapidamente ela consegue eliminar suas dívidas. E olhando os dividendos históricos aqui, olha lá, nos últimos 5 anos a empresa pagou 2,18% e atualmente 1,13%. Seguindo aqui, vamos dar uma olhada nas receitas e lucros, a gente percebe o quê? Que a EZTEC nunca deu prejuízo nos últimos 10 anos, o que é muito positivo para uma construtora e também tem receitas bem consistentes. E tá aí, esse foi o vídeo de hoje, o porquê que a taxa Selic caindo é tão importante para a economia brasileira.
3 top ações aí que podem se beneficiar em 2024 e mais um pedido para você. Não esquece de apertar o botãozinho de curtir que tá aqui embaixo, tá certo? E comente aí se você acha justo, né, a questão da tributação para empresas internacionais com vendas até $50, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima.